Olá, pessoal! Hoje vamos tratar ainda de renda variável e vamos aprender sobre os ETFs ou as ETFs. Vamos entender um pouquinho o que são ETFs, a sua rentabilidade, como investir e quais os melhores que existem. O ETF, gente, é uma ótima maneira de começar a investir na bolsa de valores e é uma boa alternativa para os iniciantes também. Por quê? É uma maneira de nos expormos aos ativos de renda variável, mas de forma indireta, se eu comparar quando eu invisto diretamente em ações. Só que não só para iniciantes, os ETFs também são muito procurados por investidores que querem diversificar a sua carteira através de uma gestão passiva. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, para quem está buscando rendimentos maiores do que teriam investindo somente em renda fixa, existe essa opção que permite investir em ações a um custo mais baixo e também de uma maneira muito mais prática, que são os ETFs. Os principais benefícios: diversificação, liquidez e praticidade. Porque quando nós investimos em ETFs, eu estou, na verdade, adquirindo cotas de um fundo. Esse fundo ele vai replicar o comportamento de um índice de ações, só que é um custo menor do que os fundos de ações tradicionais, por exemplo. Então, alguns pontos importantes, né? Algumas características para a gente detalhar. Tem baixo custo e boa liquidez. Os custos são bem acessíveis, né? A gente consegue comprar cotas de um ETF aí em torno, às vezes até abaixo de R$50, por exemplo. O lote mínimo de compra são 10 cotas. E existem alguns ETFs que vocês conseguem comprar também no mercado fracionário. Eles são negociados diretamente na Bolsa de Valores, então tem uma boa liquidez. Não é difícil vocês venderem ou comprarem essas ETFs. É um investimento com bastante praticidade, porque você não vai precisar analisar e investir separadamente em cada ação. Você escolhe um ETF da sua preferência e ao mesmo tempo vai estar investindo num grupo de ativos de uma única vez. E diversificação, porque com apenas uma cota você vai ter acesso a diversas ações e as negociações são realizadas de forma muito prática também através do home broker, como se eu estivesse comprando uma única ação. Quando eu vendo um ETF na B3, eu pago imposto de renda. O valor é fixo em 15% sobre o lucro. Então esse é um ponto para vocês analisarem, que toda vez que vocês venderem os ETFs com lucro, vai ter essa tributação de 15% sobre esse ganho. A taxa de corretagem, que vai depender da corretora com a qual vocês operam. Então, ele funciona da mesma forma como se eu estivesse comprando e vendendo FIIs ou ações. Eu vou pagar a mesma taxa de corretagem também ao adquirir uma ETF. E a taxa de administração, que é anual, muito parecida com os fundos de investimentos que nós já estudamos. Vai depender da administradora e do próprio ETF. Essa taxa de administração ela varia de 0,20% a 0,80% sobre o valor do investimento. Quais são os melhores ETFs? E são os principais também negociados na B3. Nós temos o BOVA11, Small 11, Divo 11, IVVB 11, Fixa e IMAB 11. Todos os ETFs têm a terminação 11, tá ok? Vamos entender um pouquinho melhor cada um deles. O BOVA11 ele é baseado no Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui do mercado do Brasil. Ele é composto por ações de empresas que correspondem aí a mais de 80% do volume de negociações da Bolsa. A composição desse índice ele muda a cada 4 meses, né? Nós estamos falando aqui do índice IBOV. Mas o BOVA11, que é a ETF que espelha esse índice, ele já vai fazer uma atualização periódica também. A administração dessa ETF é feita pelo Citibank, com gestão da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. A taxa de administração do BOVA11 fica em 0,54% ao ano. Próximo ETF é o Small 11. É um ETF baseado no índice Small Cap, que registram a média de desempenho das ações de menor capitalização da B3.
Nós já estudamos sobre small caps, né? É um tipo de ações de empresas de menor porte, mas que tem um alto potencial de valorização ao longo do tempo. Então, ao invés de vocês escolherem separadamente small caps, precisando analisar graficamente e os fundamentos da empresa e resultados, vocês têm a opção, por exemplo, de investir no ETF Small 11, que vai replicar esses resultados, né, o índice das small caps da bolsa. Então, a sua carteira ela vai ser formada por essas ações. Também se trata de um ETF que é administrado pelo Citibank e pela BlackRock. Existe um lote padrão de 10 cotas para que você adquira o Small 11 e a taxa de administração fica em 0,69 ao ano. Ele pode ser negociado no mercado à vista ou fracionário. Então, o Small 11 te dá a opção de comprar o lote, que são 10 cotas, ou também no mercado fracionário, onde você pode comprar de 1 a 9. Tá? Isso é específico do Small 11. Temos também o Divo 11. Ele é muito pouco conhecido por grande parte dos investidores. Ele espelha o índice IDIV. Esse índice também é pouco conhecido. E ele é formado, olha que interessante, pelas companhias que apresentaram nos últimos 24 meses os maiores pagamentos de dividendos da bolsa, que são os dividend yields. A sua composição se dá principalmente por ações de empresas do setor financeiro, de telecomunicações e serviços públicos. Então são empresas de segmentos bastante fortes aqui no nosso país. Esse fundo, essa ETF, ele é gerido pelo Itaú Unibanco S.A. e administrado pelo Banco Itaú Card S.A. A taxa de administração fica em 0,50% ao ano e o lote padrão são de 10 cotas. Temos também o IVVB11. Este também é muito interessante. Nós ouvimos muito falar em investir em ações no exterior, que é importante internacionalizar, diversificar a carteira, não concentrar tudo no nosso país apenas. Mas aí você tem que abrir conta em corretora no exterior, existem procedimentos em relação à tributação. Há um pouco mais de complexidade quando falamos de investimentos no exterior. E você tem uma opção aqui ao teu alcance, que é através desse ETF. Por quê? Ele vai utilizar como espelho o índice norte-americano, que é o S&P 500. E esse índice lá englobam ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então esse ETF, o IVVB11, ele vai buscar retornos equivalentes à performance do S&P 500, só que em moeda brasileira. Fazem parte desse ETF algumas das maiores companhias do mundo, para vocês terem uma ideia, como Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google, entre outras. Ele é administrado pelo Citibank e gerenciado pela BlackRock também. Tem uma taxa de administração menor em comparação, inclusive, aos outros ETFs, de 0,24% ao ano, e o lote padrão também é de 10 cotas. E aí nós temos esses dois últimos, que são ETFs de renda fixa. Muita gente sequer sabe que existem ETFs nessa modalidade. Nós temos o IMAB ou IMAB 11, que é um ETF de renda fixa patrocinado pelo Tesouro Nacional. Então ele nasceu de um projeto feito em parceria com o Banco Mundial. Ele vai replicar uma carteira de títulos públicos, então nós estamos aqui falando sim de tesouro direto, sempre indexados à inflação e com uma vantagem de ter uma alíquota única de imposto de renda, que vai ser 15% sobre o lucro. Isso indifere do prazo da aplicação de vocês. A gente sabe que existe sempre uma tabela de imposto de renda regressiva, mas em se tratando de ETFs, existe uma regra única de tributação, que é 15% sobre o lucro. Então, olha que interessante. A gente também tem essa opção indexada e a gente tem essa opção espelhada nos títulos do Tesouro Nacional. A administração e a gestão estão a cargo do Itaú Asset Management. A taxa fica em 0,25% ao ano, com lote padrão também de 10 cotas. E o último ETF também em renda fixa é o IFIXA 11. Ele é estruturado pela gestora coreana Mirai Asset. Ela estreou na Bolsa de Valores do ano de 2018, então é bastante recente, e ele é composto por ativos referenciados na curva de juros futuros, que são a curva de DI. A taxa de administração é de 0,30% ao ano, ok?
E aqui, para finalizar, né, para fecharmos esse assunto, eu trago alguns exemplos de rentabilidade do ano de 2019, né, os últimos 12 meses fechados. Então, aqui alguns exemplos. O BOVA11 em 2019 teve uma rentabilidade de 22,88%. A Small 11, 42,51% de valorização. Divo 11, 41,80% e o IVVB 11, 33,47%. Então, a cada 10 mil reais investidos nessas ETFs, fica fácil fazer a conta aí. Por exemplo, eu investindo em Divo 11, 10 mil reais, ao final de 2019, né, investido isso em janeiro, ao final de 2019, eu teria R$ 4.180 a mais. É uma rentabilidade extremamente atrativa e interessante para um período de um ano apenas de investimento. Lembrando que eu vou ter sim ainda a tarifação, né, a tributação de 15% sobre o imposto de renda, mas aqui nós estamos falando de rentabilidade de maneira geral no mundo dos investimentos. Então, as ETFs são um assunto bastante interessante, estimulante e uma ótima opção para que vocês possam analisar e trazer aí para a carteira de investimentos de vocês. Gratidão por mais uma aula, pela companhia de vocês.